A atividade sexual pode ser uma bênção? Lição 3. A sutileza da imoralidade sexual. O textuário assim está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Comentamos daqui a pouco porque esse textuário fará parte da leitura bíblica recomendada. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Eu sou o pastor Israel Silva. Pela graça de Deus, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, peço a você que curta, comente, compartilhe, dê o like. Você que sempre acompanha o trabalho, já sabe que costuma gostar, acompanha nossos vídeos e tudo isso para a glória de Deus. Se inscreva no canal, verifique se a sua inscrição está ativada, precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Se tiver vermelho, é porque você não está inscrito. Então, muito obrigado desde já, em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 20, também em Romanos, capítulo 1, versículo de 26 a 28, e eu vou acrescentar também Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículo 24. Tudo isso passamos a ler e comentar agora. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Quem é esse os? Deus abençoou Adão e Eva e disse a eles: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O comentário que a gente faz aqui é sobre esse multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos, falando para Adão e Eva, não tinha outro meio que não fosse por meio da relação sexual, conjugal daquele primeiro casal. A gente já viu pessoas, por humor, por gracejo, ou por desconhecimento também, que a gente tem que considerar, dizer que o pecado de Adão com Eva foi ter relação com ela. Imagine, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pecado de Adão é outro tema, mas a gente, até para ilustrar aqui, foi ele comer o fruto da árvore que era proibida. Era proibida daquela árvore, a árvore do bem e do mal, era proibido comer o seu fruto. Foi esse que foi o pecado e o ponto-chave é que seria uma questão de obediência. Ao comer, primeiro Eva e depois Adão, ao comerem, cometeram o pecado de desobediência que lhes custou a perda do acesso ao jardim do Éden. Capítulo 2, versículo 24, ainda de Gênesis. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O propósito de Deus para o casamento, prevendo, já antevendo que nas gerações futuras seria o homem de uma família e a mulher descendendo de outra família. Então, cada um deles deixariam os respectivos pais e mães e os dois, agora o novo casal, formariam, e aí o que a Bíblia chama muita atenção, uma só carne. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. 16.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Aí ficou relativamente fácil de observar que quando Paulo usa esse serão dois numa só carne, ele está citado no texto, né? Disse, porque está lá naquele texto que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. E aqui a advertência, né? Toda vez que se junta para relação sexual, faz-se um só corpo, uma só carne. Essa orientação, ela deve ser praticada, a gente vai insistir bastante nesse ponto, isso deve ser feito no casamento, entre pessoas casadas, entre o homem com a mulher casados. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E o texto agora que foi o texto áureo, versículo 18. Fugir da prostituição. Esse fugir da prostituição é imperativo, tá? Seria o mesmo sentido de fuja da prostituição. É importante ter isso em mente. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Bom, aqui também importa dizer que fica mais um reforço das Escrituras que os pecados não são todos iguais. Aquela história, né, que a gente já enfatizou bastante em lições passadas, de alguém dizer, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado é tudo igual. Não, não é tudo igual não. Esse aqui é um dos textos que a gente já pode se basear para dizer que está a diferença. Paulo diz o quê? Que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. E o sentido todo ele vem falando o quê? Que o nosso corpo é o quê? É o corpo de Cristo. O nosso corpo ele se junta, né? As pessoas juntas formam a igreja que é o corpo de Cristo. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Quando Paulo ensina, em 1 Coríntios capítulo 7, sobre casamento, ele diz que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Então, da mesma forma, aí Paulo faz aqui, a linguagem é claro que ela fica figurada, mas é o sentido que está sendo usado aqui. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Então, da mesma forma que ele ensina sobre o casamento, ele ensina nessa relação aqui. Ou seja, se houver uma atividade sexual fora do casamento, se for uma pessoa que vem andando ou que vinha andando nos caminhos do Senhor, ela comete então esse pecado. E a gente vai daqui a pouco ainda explorar um pouco mais. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o corpo do cristão, pertence a Deus. Por quê? A união das pessoas formam o corpo de Cristo. Tudo linguagem figurada, espiritual, não é uma coisa palpável, não é uma coisa concreta, mas é a linguagem, é o conceito bíblico para o ajuntamento de pessoas que estão em Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui ele está falando da mulher que se torna homossexual. Paulo escreveu isso na Epístola aos Romanos, há 2000 anos. Pecado é antigo, não tem nada de novo não, tá? 27. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Conceitualmente, palavra
nas Escrituras é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, varão com varão, tendo relação sexual, a chamada relação homossexual, segundo as Escrituras, comete pecado. Então, daqui a pouco a gente vai mais a fundo. Também sugiro acrescentar Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembrar que esse texto bíblico, esses 3 versículos, já foram tema de assuntos, de lições recentes aí. Ou a lição passada ou a antepassada, por aí. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Proibir o casamento é referente, ao segmento religioso que prega o celibato para seus principais, ou seja, o homem não pode casar, o líder religioso. E por conseguinte, fala aqui o que Paulo chama, uma linguagem também figurada, a abstinência dos manjares de Deus, dos manjares que Deus criou para os fiéis. Para os fiéis, evidentemente, casados, já que está se falando aqui de casamento, e os manjares que Paulo usa aqui é a relação sexual, a relação conjugal entre o homem e a mulher casados. Aí já podemos até responder a pergunta inicial. A sexualidade, a relação sexual pode ser uma bênção? Claro que pode. No casamento entre o homem e a mulher, é uma bênção segundo as Escrituras. O nosso tema, a sutileza da imoralidade sexual, está sendo usado esse jargão, essas lições. Sutileza, eu acho até que é um eufemismo. Nas lições anteriores eu já chamei atenção para isso. E agora acontece o mesmo caso. A nossa realidade, nós estamos falando de 2022, julho de 2022, não tem nada de sutil quanto à imoralidade sexual. Ela está vindo de forma avassaladora por todos os meios de comunicação. Ficou muito mais séria a partir da televisão. Depois, essa aposta acabou sendo dobrada com a internet. Então, não tem muita coisa de sutil, não. Ela vem pesada, às vezes vem em forma sutil, Mas, no geral, está sendo tudo muito explícito. São os filmes de grandes empresas, geralmente estimulando o sexo fora do casamento e estimulando, além de ser fora do casamento, também o homossexualismo, tanto entre homens como entre mulheres. E isso tudo vem acontecendo. Às vezes de forma sutil, mas às vezes de forma até bem aberta, bem escancarada e assim por diante. Então, para a gente abordar essa lição, nós vamos fazer 2 abordagens. Número 1, sexualidade quanto às normas, e número 2, sexualidade segundo as Escrituras. Então, sem mais delongas, vamos ao item 1, sexualidade quanto às normas. Antes de mais nada, é importante a gente saber que legal é aquilo que está amparado numa lei, geralmente aplicável às leis sociais. No caso do Brasil, a gente tem as leis federais, tem as leis estaduais, tem leis municipais. Acima das leis tem a Constituição. Estou falando de uma forma bem simplista e tenham paciência comigo aí, os advogados que me acompanham aqui nesse vídeo. Isso, olha, é legal quando está de acordo com a lei.
e é ilegal quando está conflitante com a lei. Esse é o conceito geral disso. É importante a gente lembrar que, para o cristão, e é esse o norte que nós temos aqui nessa lição, acima de tudo está a lei de Deus. Então, a lei, chamada lei dos homens, ela dizendo que é legal, ela dizendo que é permitido, ou até incentivando, ou até premiando, como pode até acontecer, torna legal dentro da esfera humana, mas dentro da lei de Deus, e aí a gente precisa ter a postura que teve o apóstolo Pedro. Importa antes obedecer a Deus e não aos homens. Aí nessa mesma linha, a gente tem o que é legítimo ou ilegítimo. É porque às vezes há uma condição que escapa à lei por diversas razões. As leis são imperfeitas. Em toda parte do mundo, a Bíblia diz que a justiça dos homens para Deus é como trapo de imundície. E aí, quando a gente reclama, né, em algum momento, no caso do Brasil, olha, nesse caso aí eu acho que não foi feito justiça, não, a justiça, o resultado não foi justo, enfim. E aí a gente compara com, olha, se fosse em outro país aconteceria isso, aquilo lá que seria justo e tal. Mas, na verdade, todas as justiças são falhas. Claro, umas são mais falhas, outras são menos falhas, aí é uma outra discussão. Dentro disso, é possível, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem rasteiro, uma pessoa e move uma ação e consegue tomar a casa da outra, ou o imóvel da outra família. E ele conseguiu isso porque ele forjou documentos, ou subornou testemunhas, enfim, acaba tendo esse benefício e ganhou a casa que era de outra pessoa, o imóvel. Aí a gente vai usar esse termo. Não, ele ganhou essa causa, mas foi de uma forma ilegítima. Fica sendo legal porque se foi na justiça, se foi a instância da justiça que disse que ele ganhou a casa, ele ganhou. E não havendo mais recurso, ele ganhou. Mas aí a afirmação, a conversa que a gente poderia dizer é que, olha, ele ganhou aquela casa, ele tem aquela casa ou ele tem aquele imóvel, mas é de forma ilegítima. Também existe a questão moral também. A questão moral é uma questão social. É um ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista da sociedade, o que é aceito na sociedade, ela vai dizer que é moral. E o que não é aceito, ela vai dizer que é imoral. Eu creio que na maioria dos lugares, ninguém vai aceitar, né, que uma pessoa... por exemplo, se tiver um mendigo cego, alguém passe e roube o dinheiro da esmola do mendigo. Aí vai dizer que foi tudo, foi roubo ou foi furto, né? Porque o mendigo não viu, não necessariamente terá tido violência, né? E, além de tudo, também foi imoral, porque não se admite uma coisa dessas. E eu espero que esse conceito de moral ele esteja presente na nossa sociedade por bons tempos, porque ele tem sido muito abalado. Mas é importante a gente ter essa noção, porque na sociedade pode variar de um lugar para outro. Então, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que no Brasil passou a ser feito a partir de 2013, ao que parece, até onde eu consegui pesquisar, por uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e passou a ser permitido, está quase que incentivado, né? Aqui no caso do Brasil. Na Europa, os países mais ocidentais, a parte mais rica da Europa, a maioria dos países praticam isso. Na parte da Ásia e a parte oriental da Europa, é quase sempre proibido. Então, o que é legal num lugar é ilegal no outro. Todos são seres humanos? São, mas são legal ou ilegal é sempre uma questão da lei do país, da lei daquele lugar, da lei que rege ali a sociedade, leis que regem ali a sociedade. Isso tudo pode variar segundo a lei de Deus. E é essa lei que nos interessa. É isso que a gente precisa estar adequado. Então, o cristão, ele precisa sempre estar de olho.
A lei humana permite, mas e a lei de Deus permite? Porque senão a gente precisa dizer, como disse Pedro, importa antes obedecer a Deus e não aos homens. No número 2, a sexualidade segundo as Escrituras. Bom, aí a gente agora abre algumas possibilidades. As recomendações e proibições das Escrituras são no sentido de com quem, ou seja, com quem se deve casar. Em que situações? Desde o Antigo Testamento, quando a gente encontra ali em Levítico, há uma recomendação para que não haja casamento entre pessoas com laços de parentesco, que não haja casamento entre irmãos, não haja casamento entre nora e genro, entre nora e sogro, entre sogro e nora e assim por diante, entre genro e sogra, entre sogra e genro, que não haja dessas coisas, entre a madrastra com o enteado ou a enteada com o padrasto. O Antigo Testamento a partir da lei, Levítico, livro escrito por Moisés. Muda bastante, que alguém diz, mas no caso antigo, por exemplo, Abraão não era casado com Sara e Sara não tinha um laço de parentesco com Abraão, é verdade. A Sara era a irmã de Abraão por parte de pai. Aí é importante a gente observar o seguinte, desde a queda de Adão e Eva, que cometeram o pecado de comer do fruto proibido, foi profetizado imediatamente, Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Desde então, Deus vem profetizando e vem aperfeiçoando o relacionamento dos homens e das mulheres, das famílias, nessa questão de casamento. Por isso, quando chega em Levítico, é a primeira vez que aparece na Bíblia com todas essas letras, com toda essa clareza, para se evitar, por exemplo, entre parênteses. Aí, ainda em Levítico, e acabar que vai ser também importante a gente citar, também dito lá que não pode haver relação sexual entre homem e um animal ou entre mulher e um animal. Está lá escrito, isso é abominação, é confusão. Aí é uma espécie de rima hebraica, né? Abominação ali ele usa como quase sinônimo de confusão ou sinônimo. Agora passa a existir a lei de Deus escrita. Quando chega no Novo Testamento, aí agora além de todo esse arcabouço do Antigo Testamento, tem agora o aperfeiçoamento. Deus vem aperfeiçoando a sua relação com os seres humanos ao longo dos anos. Agora, no Novo Testamento, vai ser o ápice do que Deus espera do seu povo, o que forma a Igreja do Senhor a partir de Cristo. E a sexualidade no Novo Testamento? Aí, o Novo Testamento, ele é marcado, ele tem como um dos pilares, ou ele tem como o fundamento principal, o reino dos céus. Tudo gira em torno do reino dos céus. De tal forma que a questão do casamento vai em cheio nessa linha. Aí agora, até algumas coisas que eram tratadas de uma forma mais tolerável no Antigo Testamento mudam de figura. Por exemplo, uma das coisas que a gente observa no Antigo Testamento é a questão, por exemplo, dos reis terem até várias, esposas, ter mais de uma. A bigamia, poligamia dos reis. Basicamente a gente vê dos reis. Até há uma discussão, Deus permitia o adultério, quer dizer, mais de uma mulher é adultério. Deus permitia essa poligamia, esse adultério. Aí uma corrente diz, não, Deus não permitia, ele tolerava. Mas pensando bem, eu meditando naquela passagem de Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, e eu vou deixar o texto da referência aqui. O profeta Natã começa a falar com Davi. Primeiro, ele faz uma parábola do cidadão que tinha uma ovelhinha.
era pobre, né? Só tinha uma ovelhinha e ele tratava com todo carinho, dava de comer, botava a ovelhinha no colo e tirava do seu prato, dava para a ovelhinha, enfim. E veio outro que era muito rico e recebeu convidados, aí mandou matar aquela ovelhinha do pobre. E Davi fica furioso, aí ele chega e diz, olha, esse homem és tu, porque ele vai agora confrontar Davi, que havia cometido o pecado de adultério com a Betseba e de assassinato. Aí a questão é, o profeta, ele fala com todas as letras que foi adultério, então está escrito, está escrito. E fala que foi assassinato. O ponto é que, conceitualmente, a gente sempre falaria de adultério a partir da segunda esposa. A primeira é a esposa normal, a partir da segunda seria adultério. Mas não é essa a questão que leva ao confronto ali do próprio Deus por meio do profeta Natã. Uma das coisas que ele fala, eu te dei várias mulheres e se tu me pedisse mais alguma eu também te daria. Então, a questão do rei ter mais de uma esposa estava assim bem à vontade. Aquilo em nada comprometia a comunhão do rei com Deus. O fato de ter mais uma mulher, não. Só isso, não. É só isso, né? Só essa questão não seria motivo para comprometer sua comunhão. A partir do Novo Testamento, aí agora não. Aí agora Paulo escreve capítulo 7, primeiro aos Coríntios. Bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. É um para um. E várias outras passagens que a gente observa, lá em Atos também, quando houve o concílio de Jerusalém, e aí o Tiago era uma liderança forte no meio cristão, e ele diz, olha, o escritor do livro de Atos, Lucas, ele registra, e pareceu bem aos apóstolos que não exigisse, por exemplo, circuncisão dos homens que vinham aceitar Jesus, e que apenas que ele se abstivesse da prostituição e da carne sufocada. Aí a carne é até uma outra discussão que vai abrir porque é um texto isolado, enfim, mas a gente pula essa parte aí. Mas a questão da prostituição é um homem com uma mulher. Afora isso, vai cair nessa questão do pecado. É registrado, apóstolo Paulo, eu não posso sair como Cefas, como Pedro, os outros apóstolos carregam suas esposas, então mas cada um leva a sua respectiva esposa. E não é algo assim tão difícil, mas como seria possível uma só? Pois lá nos dias de Noé, e aí voltou agora um montão, né? Ainda lá no Antigo Testamento, antes de Moisés escrever o que podia, o que não podia, que tipo de relacionamento poderia fazer, a Bíblia diz que Noé entrou na arca, sua mulher, seus filhos e as esposas dos filhos. E aí a Bíblia registra, vou deixar aqui a passagem, 8 pessoas, ou seja, Noé tinha apenas uma esposa. E cada filho de Noé, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, cada um tinha também uma respectiva esposa. Isso bem lá atrás, muito antes da gente chegar aí ao Novo Testamento. Então, quando chega no Novo Testamento, Noé acaba sendo até um exemplo, um bom exemplo para essa questão. O que é admissível é isso. Em que circunstância pode? É isso. Aí algumas passagens. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e segue mais outros aqui, vou deixar o texto completo aqui. E os que tais praticam não herdarão o reino dos céus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Eu vou falar só aqui os que interessam a nossa lição. Nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aí tem mais uma relação aqui enorme. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Ou seja,
pecado que a gente pode reunir como sexo fora do casamento, tanto sendo com uma outra mulher que não seja a esposa, ou a mulher fazendo sexo com outro homem que não seja o seu marido, ou que seja homem com homem, ou que seja mulher com mulher, ou que seja com animais, pois vai estar dentro desse pacote aqui. Não herdarão o reino dos céus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos... Aí tem uma relação aqui e entra. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. Fornicidas é outra. Homicidas também não herdarão o reino do céu. É que eu quero manter aqui o foco nessa questão sexual. Bom, fornicadores é o sexo entre homem e mulher fora do casamento. É o sexo fora do casamento. No final, o sexo homossexual acaba sendo fornicação também. Geralmente a gente costuma dar um outro nome e deixar fornicação ou fornicadores para a situação entre homem e mulher fora do casamento. E os abomináveis. Os abomináveis, aí a Bíblia recorre aqui em Apocalipse a mesma expressão que teve lá em Levítico. Quando foi dito, capítulo 18, versículo 22... Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Isso em Levítico, capítulo 18, 22. Está aqui. É o termo que é usado aqui em Apocalipse. E aos abomináveis. Abomináveis que cometem abominação. Qual é o contexto da Bíblia para abomináveis e abominação? É o que está lá em Levítico. É varão com varão. E o capítulo 23, Levítico 18, 23. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Ou seja, esse contexto de Levítico, ele está então retratado, confirmado, agora no Novo Testamento. E ainda Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora, aí vem uma lista aqui, e os que se prostituem, e o ponto ficarão de fora. Ficarão de fora o quê? Do reino dos céus. Concluindo e mais reiterando a pergunta que a gente colocou como abertura, a atividade sexual pode ser uma bênção? Claro que pode, desde que seja no casamento entre homem e mulher. Será uma bênção. E se você também tiver ouvido alguma coisa diferente, ou ouviu igual, ou acrescentou alguma coisa, coloca aí nos comentários aí, que se a gente tiver sempre o cuidado, e graças a Deus as pessoas que comentam aqui na lição são sempre pessoas de alto nível, colocam às vezes frases pequenas, às vezes um texto maior, mas são sempre palavras bastante elegantes, graças a Deus. Então, nesse caso aí, também pode colocar, pastor, eu já ouvi falar num caso assim, caso assado e tal. Se colocar lá, a gente pode também continuar comentando. E é importante entender a imoralidade sexual como tema dessa lição no sentido das Escrituras. Isso é muito importante. A lei permitiu, a lei dos homens. A lei de Deus não muda. A lei de Deus é segundo as Escrituras, é o que está nas Escrituras. A Bíblia não muda. Então, quando tiver o conflito, precisa prevalecer. Para o cristão, precisa prevalecer a Bíblia. É o sola scriptura. Somente a Escritura, né? Quem assistiu já o vídeo da lição passada, eu fiz mais uma lembrança, né? Os 5 solas, onde houver divergência, prevalece as Escrituras. E aí, em alguns países, né? Foi a nossa lição 1, que a gente falou sobre a perseguição no planeta afora. Citamos por alto, né? Os 50 países onde existe a maior perseguição. E tem coisas lá que são proibidas e é dificultoso ser cristão, mas as pessoas até com risco da própria vida permanecem. Então, no sentido também das Escrituras e o conceito de moralidade, legitimidade e ilegalidade, o que é moralidade, o que é moral, o que é imoral, também precisam ser sempre aplicadas segundo as Escrituras e não como está na sociedade. Quando tiver igual, que bom, graças a Deus. Mas quando tiver diferente, a gente não pode perder de vista
as Escrituras, não pode perder de vista a palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.